O irmão Assis tem colocado no boletim devocional em Salmos, e a gente tem procurado como família seguir a sequência, né? E se os irmãos se sentem frustrados, que nem sempre dá, não se sintam sozinhos, porque até a nossa família tem os seus desafios. A gente começa uma rotina, às vezes muda por alguma razão, mas eu te encorajo a sempre retomar, né? Então, se você fizer aquele devocional de Salmos, muito encorajador, muito benéfico, né? A palavra de Deus toda é benéfica, né? E é bom seguir a sequência. E eu tenho sentido Deus tocar também nos estudos de quarta, de terça, né? E também domingo passado, nós falamos de Salmos, né? E a gente, hoje novamente, né, vamos fazer. E são números aleatórios, eu não estou seguindo nenhuma sequência, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem lá, então, Salmo 141. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Se Deus quiser, a gente vai estar falando até o 5, tá? Depois, em outra ocasião, até o 10. Eu vou pedir que alguém que já abriu leia em voz alta. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso. E seja o levantador das suas mãos, como o sacrifício da tarde. Põe o Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aquelas que praticam a iniquidade. E não são como eu, das suas delícias. Vira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda, e será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a respeito das maldades deles. Obrigado pela leitura. Os salmos, irmãos, são divididos em livros. Quando a gente fala do livro dos salmos, né, não quer dizer que é uma coletânea. Os salmos é um hinário, originalmente, um hinário do povo de Israel, que foi escrito em um período muito grande de tempo. Então, ao longo dos anos, foram coletados, né, juntados na mesma categoria de livros poéticos, né, que seriam os saltérios, né, que seriam os hinários. Esses salmos, eles tinham melodia. E interessante, quando você lê algumas palavras meio diferentes, né? A palavra selá, coisa assim, simbolizam ou significam estrofes, né? Ou momentos de períodos de intervalo. E a maioria dos salmos foram escritos, assim, os salmos em geral, né? Foram escritos por vários autores. Davi, autor da maioria. Moisés também escreveu, Salomão escreveu, e tem outros também, né? As filhos de Asaf, filhos de Coré, Asaf, né? Nós temos vários autores. Então, Salmos, ele expressa a emoção das pessoas, né? O coração das pessoas. E é um livro muito perto do coração do cristão hoje em dia. Quando você está em angústia, momentos de crise, de decisão, parece que é um imã, né? Você abre a palavra de Deus, mas parece que tem um imã ali no livro dos Salmos, que nos puxa para lá, porque fala ao nosso coração. Não importa em que período da história, o livro dos Salmos aproxima as pessoas. Nós nos identificamos com os autores dos Salmos por causa da fragilidade de quem escreve. Então, quem escreve, ele está abrindo o coração, é como se ele convidasse para entrar no quartinho secreto da sua casa, né? O quartinho que você fala com Deus, e falasse assim: pode vir, seja bem-vindo, você pode entrar aqui e senta aí e ouve o que eu estou falando, o meu falar com Deus, né? A minha oração. Então, Davi, não se sabe o período em que Davi escreveu esse salmo,
exatamente, mas Davi, ele estava com certeza passando um momento em que havia pressão dos seus inimigos. Então tinha pessoas lá que pressionavam Davi. Alguém falar, então, foi quando? Foi quando ele, foi o Salmo 103, né, que falamos um pouco, né? O filho Absalão estava sofrendo. Pode ser naquele período. Mas Davi tem opositores desde quando, irmãos? Desde quando ele foi ungido. Aliás, antes de ser ungido como rei, ele já tinha problemas, né? Ele já tinha desafios, né? Como pastor, mas ainda quando foi ungido ficou em evidência os problemas dele. E ele já tinha inimigos desde aquela época. Quem foram alguns inimigos de Davi? Os irmãos, o rei, que logo de cara já ficou com ciúmes, né? Com inveja, porque Davi foi ungido e ele perdeu a unção, podemos dizer assim. E aí o filho, né? Depois Absalão. E aí vai, ao longo da história, né? Então, se alguém falar, foi um momento de dificuldade com inimigos, ele já sempre teve inimigos. Mas aqui dá para ver que ele tinha um coração de um homem, né, quebrantado, e ele pede a Deus: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Então esses dois versículos revelam o pedido de Davi, pedindo a Deus, né, que ouça a sua oração. A gente, nas nossas orações, nem sempre a gente revela esse desejo, não é verdade, irmãos? A gente automaticamente sabe que Deus está ouvindo a gente. Então, para que ficar repetindo, Senhor, ouve o que eu estou falando, né? Mas é uma forma poética de alguém que tem que desligar desse mundo e se ligar em comunhão com Deus. Então, às vezes, por alguma razão, a gente acha que não está sendo ouvido. Por falar nisso, está muito alto o microfone, irmãos? A impressão que eu tenho é que está do meu lado, né? Mas está vendo, eu estou falando aqui, eu tenho que ter um feedback se realmente está alto ou não, se vocês estão me ouvindo ou não. Imagina um ser finito, né, Davi, querendo falar com Deus, ser eterno, e clamando, né, de todas as formas, de forma poética, falando: Senhor, eu clamo ao Senhor, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos, né, suba a minha oração. Então são formas poéticas. Isso, irmãos, nos dá liberdade de, quando a gente está orando com Deus, a gente abrir o coração. A gente não tem medo nem vergonha de como falar com Deus. Logicamente com respeito, né? Com todo respeito, todo temor. Mas não ter medo de fazer perguntas, não ter medo de buscar a Deus de coração. Que não seja algo automático, não seja com frases decoradas, não seja com vãs repetições, né? E o versículo 2 fala: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Essas duas figuras, irmãos, tanto o incenso quanto o sacrifício da tarde, remetem ao sacrifício do Velho Testamento, né? E o incenso simboliza a oração, sempre simbolizou a oração, ao longo da história do Velho Testamento e até em Apocalipse, né? Vai falar o incenso, que é aquela fumaça que sobe e chega às narinas de Deus, uma maneira figurada de dizer, né? E o sacrifício da tarde era um dos sacrifícios que eram feitos de forma regular. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que a sua oração seja agradável a Deus e seja constante, seja regular, seja disciplinada. Não é de vez em quando estiver realmente desesperado, quando o diagnóstico chega, quando perdi o emprego, quando a conta que eu não posso pagar vem, mas é todo dia, é no arroz e feijão, né? É toda hora. Quando acorda e o dia está como esperado, né? Quando a rotina do dia a dia, será que a gente ora com rotina também, tem uma rotina para oração? Então Davi, ele falou: suba a minha oração dessa forma, como incenso como um sacrifício da tarde. Então só aí, irmãos, já é para nós um ensino maravilhoso. Nós devemos nos disciplinar a termos um hábito de orar, assim como é o nosso respirar deve ser o nosso orar. Ninguém aqui pensa para respirar. Tem alguém que fica: peraí, preciso respirar. Obviamente, porque é natural.
né? É algo orgânico. E que a oração seja, para o cristão, algo orgânico, né? Que seja um hábito antes de você sair de casa. Vamos reunir a família. Senhor, nos proteja. Vamos ter uma alimentação. Obrigado pela alimentação. Está chovendo molhado para o cristão, né? Mas a gente perde esse hábito. No mundo que não teme a Deus, você acaba fazendo o que eles fazem, que é não orar. E o versículo 3. Além de Davi orar pedindo que Deus o ouça, ele pede que Deus o guarde das palavras irrefletidas. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O segundo motivo de oração de Davi é que Deus não só ouça as palavras da boca dele, mas que agora Deus guarde as palavras para quando ele for falar com outras pessoas. Guarda a minha boca, né? Põe uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Por que isso é tão importante, irmãos? As palavras parecem que não ferem, né? Mas elas ferem, elas causam fonte de muita coisa. A Bíblia diz em Tiago, né, que as guerras vêm das palavras, o que falamos. Na verdade, é o que comunicamos, porque a falta de palavras também comunica. Sabe disso? Né? A gente pode edificar, abençoar por uma palavra que sai da boca, ou por reter uma palavra que deveria sair. Alguém abre lá em Efésios 4, 29. Eu acho que é esse texto mesmo. Efésios 4, 29. Não. É isso mesmo, né? Pode ler para mim, por favor? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse é um mandamento, irmãos, que devemos filtrar as nossas palavras. Devemos ser cuidadosos com o que falamos, né? E o que falamos pode abençoar alguém ou destruir alguém. Interessante isso, né? Muito interessante isso. E Deus nos dá não só a ordem, mas Ele nos dá a orientação, né, de como funciona isso. E Ele também nos encoraja. Abre lá comigo, Tiago 3. Isso aqui não está na sequência do estudo aqui, irmãos, mas eu e minha família temos procurado decorar alguns versículos, ou memorizar, né, estudar um pouco sobre as palavras. Tiago 3, 2. Outra pessoa que não leu ainda, pode ler esse livro, por favor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, segredo para ser a pessoa mais disciplinada do mundo é ser disciplinado com as palavras. E não é fácil, irmãos. Quantas vezes a gente quer falar uma coisa e fica aquele comichão, aquela vontade. Fala, não posso perder essa oportunidade. E hoje em dia, com rede social, a gente pode digitar, né? Comunicar de formas. Quantas pessoas saem ofendidas, magoadas, chateadas por causa de palavras. Davi tinha ciência disso e falou: põe, Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E essa pode e deve ser a nossa oração também, irmãos. Que nossas palavras sejam ouvidas diante de Deus, sabemos que elas são, e que as nossas palavras sejam guardadas diante dos homens. E o outro motivo de oração para que Deus guardasse não só as palavras irrefletidas, mas as ações irresponsáveis. Versículo 4. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más.
com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Então você pode ver no versículo 3 e 4, Davi está pedindo para Deus separá-lo de palavras ruins, de pensamentos ruins, né? Que termo usa aí que a gente pode falar que é pensamento? Que termo remete ao coração, né? Não inclines o meu coração. Então, que Deus livre de palavras ruins, de pensamentos ruins, de práticas ruins e da presença ruim. Irmãos, não quer dizer que a gente tem que virar as costas para todo ser humano. Todo mundo é pecador, amém, irmãos? Eu sou pecador, então você tem que virar as costas para você mesmo. Boa sorte com isso. Jesus disse, né, na oração aos discípulos, né, não peço que os tires do mundo, né, mas que os livres do mal, porque seria necessário tirar do mundo para realmente a gente ser tão separatista assim, né? Mas dá para entender o que Davi quer dizer, né? Davi, ele não queria cair no mesmo erro que os que são inimigos de Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus, fala o que quer falar, pensa o que quer pensar, faz o que quiser, pratica, né, o que quiser que desagrada a Deus, não tem temor a Deus, não tem conhecimento de Deus, não tem piedade, né? Davi queria fugir disso. Por isso que ele falou: Senhor, guarda-me de fazer tudo isso, né? E interessante como que o que nós fazemos influencia as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente não vai ser contaminado, contamina sim, irmãos, contamina. Então a gente tem que ser criterioso até com as amizades. Devemos procurar influenciar todos com o Evangelho, com uma vida piedosa, com muito cuidado para não sermos influenciados, né? Alguns usam até aquele texto, né, que Paulo fala que eu fiz-me tudo para com todos, para ganhar todos, né? Para justificar que você vai lá no meio da baderna, né? E quase que fazendo tudo o que eles fazem para poder ver se ganha alguém. Não é essa a ideia, irmãos. Jesus, ele estava no meio de prostitutas, no meio de pecadores, mas ele sempre influenciava essas pessoas. Ele não saía bebendo no meio dos beberrões. Ele tirava os beberrões para que eles pudessem conhecer a Jesus. Ele tirava as pessoas da prostituição com a verdade, ele oferecia a água da vida, ele transformava o pecador. Ele resgatava o pecador onde ele estava, mas para tirar de lá, não para deixar lá. É diferente, né, daquele que habita no meio do pecado. Então Davi, ele ora por isso, para guardá-lo de ações irresponsáveis. E por último hoje, versículo 5. Alguém lê de novo em voz alta? Filho do injusto, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo para que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Então a outra maneira, ou uma maneira em que Deus responderia a essa oração, e Davi estava aberto para essa possibilidade, que Deus estaria guardando ele de ações irresponsáveis, era através de pessoas que Deus colocaria na vida dele, pessoas justas, pessoas que andariam em piedade, estaria buscando a Deus ao invés de ir contra Deus. Davi reconheceu que Deus usaria pessoas. Deus sempre usou pessoas, irmãos, para responder orações. Interessante isso, né? Deus usa pessoas ao nosso redor. Por quê? Basicamente para a gente entender que a gente não sabe tudo, a gente precisa um do outro. Ninguém é uma ilha, a gente precisa, e a Bíblia está cheia de figuras que remetem a essa ideia, irmãos, de que somos dependentes de Deus e interdependentes das pessoas, né? A igreja é a maior figura, né? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, os membros, e quem achar que é o membro melhor que os outros, né, está enganado, porque Deus, ele faz questão de honrar aqueles mais fracos
que a gente acha que não vale para nada, humanamente falando, mas é esse que é aquele que Deus usa para manter a liga, né? Para manter a humildade do corpo, para manter o senso de dependência. Não sei quantos de vocês já tiveram uma unha machucada, né? Você acorda durante a noite, no frio agora isso acontece mais, é interessante, né? Você acorda, aquele friozão, você dá aquele chute na ponta da perna da cama, assim. Parece que estava ali esperando, né? Aí dói, né? Aquilo lá acontece. Eu sei que meu pai está com uma unha roxa, né? Um acidente que aconteceu. Agora ele precisa pintar o resto, né? Para ficar igual, né? Mas como que uma unha, do dedinho ao dedão, machucada, faz a diferença na nossa vida, né? Isso me lembra aquele texto mesmo, que Deus lhe dá honra para aqueles membros que a gente não acha que não são dignos, né? E outros versículos de que Deus usa pessoas, especialmente pessoas piedosas, para nos abençoar. Provérbios 9:8. Alguém leu? Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Davi foi um homem sábio em pedir a Deus para ajudá-lo, em pedir a Deus para guardá-lo de ações irresponsáveis, inclusive usando pessoas justas para relembrá-lo disso. Então Davi estava pronto, estava uma esponja, prontinha para receber conselhos. Davi é a personificação aqui, nesse texto, né? Repreende o sábio e ele te amará. Interessante que lendo esse versículo assim, parece que ele já está amando antes de ser repreendido. Ele está falando: Senhor, manda alguém justo, manda alguém sábio, alguém para me falar o que eu preciso fazer. Usa alguém, se o Senhor quiser, para que eu não caia no erro, né? Então, quantos de nós ficamos felizes que Deus está usando alguém para nos repreender? Ou quantos de nós ficamos chateados quando alguém fala, quando alguém toca a nossa ferida? Então, quando você está aberto para falar: Senhor, eu quero estar perto do Senhor, nem que o Senhor use alguém para me lembrar disso, especialmente alguém que é temente ao Senhor, e você receber isso com alegria. Se você tem essa postura, a Bíblia te chama de sábio. Agora, se você está pronto para tampar o ouvido, seja física ou emocionalmente, então a outra opção que esse versículo dá, que não é sábio, está aqui também. Outra pessoa leia 19:25, Provérbios 19:25. Fere o escarnecedor e os simples tomará a vista. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Parece que é uma contradição aquele versículo para não repreender o escarnecedor. Aqui fala, né? Açoite o escarnecedor, e o simples tomará a vista. Interessante você ver a graça de Deus. Não quer dizer que você não deve repreender, que você ficar selecionando essa pessoa escarnecedora, não vou falar com ela. Não, você tem que falar com todo mundo. A resposta, a reação que vai te definir como escarnecedor ou como sábio. Eu não sei quem é escarnecedor, quem é sábio. Então o conselho tem que ir para todos. Mas uma vez que eu sei que é uma postura de receber o conselho, eu vou focar mais ainda em ajudar aquele que quer ser ajudado. E você deve também ajudar aquele que quer ser ajudado. Enquanto aquele que rejeita, você muitas vezes não é motivado. E a qual a palavra de Deus fala? Não vai ter frutos, né? Como lançar pérolas aos porcos. Então, devemos dar para todos os conselhos, mas vai vingar aquele que é sábio, né, e recebe. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Então, quem está pronto para receber a direção de Deus, o conselho, a repreensão de Deus, está com o coração fértil para crescer da maneira que deve crescer, para a glória de Deus, né? Davi estava pronto, irmãos, para isso. Alguém lê
Provérbios 27, 6. São as feridas feitas no caminho, mas os beijos do filho são enganosos. Muito bem. Quem nunca ouviu um conselho que você não queria ter ouvido? Eu já ouvi. Mas foi tão bom. Foi tão bom porque na hora dói, na hora parece que não encaixa, não é o que eu queria, não estava pronto para ouvir, mas foi feita por alguém que queria ajudar de fato. E apontou para algo que eu não estava vendo. E é melhor do que o falso, do que o vendedor charlatão, que quer te dar o que está buscando, mas na verdade não quer saciar uma necessidade verdadeira e genuína. E aqui fala, né? Os beijos do inimigo são enganosos. E são beijos, são enganadores. De quem você lembra quando você lê esse versículo? Exatamente. Judas. Enquanto que o próprio Jesus falava, às vezes, palavras duras com quem ele amava, para o bem das pessoas. O último versículo é 27 e 17. Provérbios, 27 e 17. Provérbios 27 e 17. Com o ferro se acusa. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. E aqui, esse versículo, irmãos, já nos revela um pouco do porquê que Deus nos aperfeiçoa. Não é para a gente ser melhor e ficar no pedestal, é para a gente aperfeiçoar o outro. Né? Deus nos ajuda para a gente poder ajudar o outro. Deus me dá força, me faz amadurecer para que eu consiga levantar aquele que está um degrau abaixo, né? Que está precisando crescer naquele ponto. Aí amadurece comigo, ajuda o outro, e aí juntos nós ajudamos. E a Bíblia está cheia de princípios como esse. Davi estava pronto, irmãos, para ser guardado das ações irresponsáveis através, inclusive, de pessoas tementes a Deus. Então, paramos por aqui, irmãos, versículo 5, tá? Salmo 141, assim. Davi pede oração para Deus ouvi-lo, para Deus guardar as palavras irrefletidas, para Deus guardar as ações irresponsáveis, mesmo através de pessoas justas. Esse é um dos salmos do livro, da divisão do livro número 5 dos salmos, tá? É a última divisão, são 5 livros, 5 blocos de livros. Deus nos ensina muito, muito, até hoje, através desse livro maravilhoso, desse cenário, desse poço de emoções e de adorações ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela vida de Davi, teu servo, pastor, rei, e aquele que dele veio o nosso reino com letra maiúscula. Esse homem que, mesmo pecador, teve um coração humilde, um coração que te buscou, um homem que reconheceu os seus pecados, mas que não ficou neles, mas que levantou, te adorou, estava pronto para mudar e te glorificar, pronto para te servir com o melhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprendermos com os bons exemplos deles, inclusive com os maus exemplos, para não cairmos nos mesmos. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua igreja, Pai. Obrigado pela salvação que temos em Jesus, nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Dácio vai vir pegar os motivos de agradecimento e de